Boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer que a 38ª Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréia Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõe nossa mesa virtual a doutora Cíntia Burilli, expositora da noite, a doutora Renata Tempesta, presidente da Comissão de Direito de Família da 38ª Subseção, e essa que vos fala, Isabela Pari Bortolotti, presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda e vice-presidente da Jovem Advocacia da OAB Santo André. Hoje abordaremos o tema Passei na OAB e agora, iniciando no Direito de Família. Nossa expositora, a doutora Cíntia, é advogada, mestranda em Direito pela Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família e Sucessões, também pela Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, especialista em Direito e Processo Civil e coordenadora da Comissão de Direito Digital em Família e Sucessões do IBDFAM do Rio Grande do Sul e presidente das Comissões de Direito de Família e Sucessões e Direito da Criança e do Adolescente da OAB Subseção de Canoas do Rio Grande do Sul. Inicialmente eu vou passar a palavra para a doutora Renata e depois para a doutora Cíntia para ela começar a exposição. Obrigada a todos presentes. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite da doutora Isabela, agradecer por poder participar dessa mesa tão seleta, dar as boas-vindas para esse evento para a doutora Cíntia, e espero que acredito que vamos ter uma noite maravilhosa, enriquecida pelos conhecimentos da doutora. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e passo a palavra para a doutora Cíntia. Bom, boa noite, então, a todos e a todas que nos escutam. Quero agradecer mais uma vez o convite, faço isso aqui na pessoa da Isabela, também da doutora Renata. Gente, eu não tenho realmente grandes formalidades, então vocês me desculpem, não é por mal, mas eu super evito, eu sou a pessoa mais contra do mundo a usar doutores e doutoras, então, assim, a gente já está super distante, né, conectados aqui pelo Wi-Fi, a gente não precisa colocar mais essa formalidade entre nós, então sintam-se à vontade para me chamar de Cíntia. E agradecer, então, esse convite para estar aqui falando para vocês sobre esse tema que eu gosto muito de falar. Eu acho que essa troca de experiência, ela é muito legal. Eu que, embora tenha normalmente, né, as pessoas acham que eu sou ainda super ultra nova, já tenho aí alguns anos de advocacia, tenho alguma experiência para poder compartilhar com vocês. E espero que a gente possa ter realmente essa troca bacana hoje. Imagino que eu esteja falando diante da temática que a Isa propôs aqui para mim, para jovens advogados, né? Para recém aí passados na prova da ordem. E antes aqui de iniciar, eu estava pensando, né? A vida do advogado, ela realmente não é fácil, né? Porque a gente entra numa faculdade em que tem um volume de leitura, ou pelo menos deveria ter, né? Muito grande. Todo mundo fala isso, né? Eu não escolhi direito porque é muita leitura. E, em tese, realmente é muita leitura, pelo menos aqueles que cumprem a tabela, o direito exige realmente uma quantidade muito grande de leitura, que não é no caso das exatas, e daí bate aquela lembrança do pessoal quando entra na aula de sucessões, né, Isa? De começar a ver aqueles números, aquela diferença de meação, diferença de herança, e aquele somatório de 50% de meação. As frações. Gente do céu! E foi impactante as aulas de sucessões, mas tá aí, hoje é uma das áreas que eu mais gosto de atuar, sou apaixonada. E eu me lembrando justamente disso, né? De como é esse amadurecimento nosso dentro da faculdade. Depois ainda para o advogado a gente tem mais uma outra fase, que é justamente passar na prova da ordem, né? Então, quando a gente está se recuperando daquela fase náufrago ali, né? Quando a gente está assim na entrega do TCC e a gente está pensando que a dignidade está chegando, vem a prova da ordem. A gente tem ainda que passar a primeira fase, passar a segunda fase, para finalmente, então, chegar à tão sonhada carteirinha da OAB, né? Que todo mundo posta foto, tá certo, a gente tem mais é que fazer isso, porque é realmente uma grande conquista, né? E vocês já devem ter ouvido falar, e eu vou repetir aqui, a advocacia, gente, ela não é para os fracos, e não é mesmo.
A advocacia familista, e aqui eu tenho certeza que tanto a Isa quanto a Renata vão concordar comigo, ela não é mesmo para os fracos. Se tem uma área do direito que exige uma força sobrenatural do advogado, no meu ver, pelo menos, é o direito de família. E eu ia perguntar para você se eu conseguia ter acesso ao bate-papo. Já vi que tem. Vou deixar aqui no cantinho. Pessoal, quem quiser ir trocando ideia comigo, eu acho que esse é um tema que a gente pode fazer de uma forma bem dinâmica, tá? Isa, Renata, fiquem super à vontade para me interromper, que eu acho que o bacana é justamente a troca nesse momento. Gente, pode ficar tranquila que eu fico de olho nas perguntas e no Facebook também eu fico de olho, tá? Obrigada, Isa. Na tua fala, Cíntia, eu acho que o advogado familiarista, ele é o plantonista, se ele fosse o médico, né? Ele tem que estar à disposição do cliente 24 horas por dia. E a mágica, vamos colocar assim, é a gente conseguir esse equilíbrio, né? De tempo dedicado ao cliente, de uso do tempo pessoal para atendimento desse cliente. Então, remetendo à tua fala, não é para os fracos, porque o direito de família trata de assuntos muito delicados, muito preciosos, né? E aí a gente precisa dessa disponibilidade e realmente A gente literalmente cuida da vida das pessoas, né? A gente cuida do destino das pessoas, né? Então, a gente tem uma relação muito intrínseca com a questão da medicina, né? Muito embora a gente não esteja ali numa cama de cirurgia, a gente sabe que muitas vezes o ato do peticionamento, o ato de se relacionar com os colegas, com os clientes numa audiência, te exige muitas vezes, né, uma técnica quase que cirúrgica, né? Então, assim, e eu não sei vocês, gurias, mas quando eu comecei a advogar, e eu tive um momento prévio à advocacia, e eu acho que é muito engraçado isso, né? Porque eu, durante a faculdade, eu tive a oportunidade, e não é a realidade de algumas pessoas que realmente não conseguem fazer estágios, né? Eu, graças a Deus, pude fazer, e eu fiz estágio tanto em órgão público quanto em escritório privado. Eu transitei entre os dois mundos, e quando eu finalizei a faculdade, eu justamente estava fazendo estágio na Procuradoria da Fazenda Nacional, na seccional ali de Canoas. E aí eu era estagiária, então, de um dos procuradores da Fazenda e tal, e ele entrou na minha mente, né? Porque, claro, a gente sabe, né, que quem é o advogado privado diz que o legal é ser advogado, porque, né, tu não tem teto de recebimento, né, tu pode... O céu é o limite. O funcionalismo público já diz, não, aqui é segurança, né? Nunca vai te faltar, o pão de cada dia tá ali, né? Então, são dois mundos com os seus, né, os seus bônus e os seus ônus, né? E eu acho lindo. E ele entrou na minha mente, não, tu tens que fazer concurso e tudo mais. E eu me formei bastante nova, eu estava com 22, eu acho. E aí eu disse, vou estudar para concurso. É isso que eu vou fazer da minha vida. Não vou nem tentar fazer a prova da ordem. Eu tentei fazer uma vez a prova da ordem, e aqui, pessoal, já cai assim, ó, a primeira questão, tá? Ninguém é melhor advogado ou pior advogado por passar ou não de primeira na prova da ordem, tá? Então, assim, isso é algo que vocês precisam ter na mente de vocês de forma muito clara. Eu não passei de primeira na OAB e posso não ser a advogada mais brilhante da face da Terra, mas eu tenho certeza que eu faço meu trabalho muito bem feito, obrigada. Então, assim, não é isso que determina se tu vai ser ou não um bom profissional, né? A gente sabe que a prova da ordem, ela traz aí outros diversos fatores que não englobam apenas tu ter ou não o conhecimento. A gente sabe que tem a questão da pressão, né, emocional, de tudo aquilo. A gente tem muitas pessoas, eu, por exemplo, durante a faculdade, nunca tinha prestado um concurso, e a prova da ordem, ela tem um formato de concurso, aquela coisa, né, rígida de horário, de entrega de, né, a caneta não pode ser dessa forma, não pode ter rótulo. Gente, para quem nunca vivenciou isso, é um baque de realidade, né? Então, assim, essa é a primeira coisa que vocês têm que desmistificar da cabeça de vocês. Então, quando eu tentei ir na faculdade e não passei na primeira fase. E daí eu disse, quer saber, eu vou estudar para concurso. E aí comecei a estudar para concurso, na época estava rolando concurso edital para oficial de justiça, daí eu achava muito legal, porque me parecia que era um concurso que tinha o melhor dos dois mundos, que era aquela coisa de tu não precisar bater o cartão no fórum, né, de tu poder fazer o teu horário,
mas também ter todo mês o teu garantido, então era um concurso que parecia ser bacana. Eu estudei bastante, fiz cursinho, passei no concurso, não fiquei tão bem colocada a nível de conseguir ser chamada. E aí, nesse meio tempo, sabe aquelas coisas assim, quando tem que ser, para ser? Apareceu a oportunidade de eu começar a advogar. E daí eu disse assim, tá, beleza, então, né, vamos passar na prova da ordem. Aí fiz de novo a prova, passei na segunda fase, tirei minha carteirinha e comecei a advogar. E na faculdade, eu imagino que todos vocês tenham tido a matéria, né, de predileção de vocês, aquela matéria que vocês... Eu sempre uso essa expressão eu aprendi com o Conrado, Isa, e é a expressão da vida, é o brilho no olho. Eu acho lindo. Porque, assim, né, tu tem que ter brilho no olho por aquilo que tu faz. Tu não tem que ter brilho no olho só pela pessoa que tu ama, só pelo filho que tu tem. Tu tem que ter brilho no olho pela profissão que tu exerce, porque senão nada vale a pena, né? E no direito, daqui a pouco, tu pode ter um super brilho no olho por uma área e ter asco de outra, porque a gente tem um campo de atuação muito grande, né? E aí eu acho que o legal do início da advocacia é a gente justamente ser o clínico geral. Mesmo a gente sabendo que lá no início, lá na faculdade, eu, por exemplo, sempre tive a minha preferência por direito de família. Sempre gostei de direito de família e de sucessões. Eu tive as duas juntas na cadeira, não me perguntem como, não sei como é possível alguém dar família e sucessões juntos num semestre só, mas eu tive. E eu sempre fui muito apaixonada pelo direito de família e sucessões. No finalzinho ali da faculdade, como eu estava na procuradoria, a matéria que eu mais vi era direito tributário. Meu TCC até foi dentro dessa... Não sei, não me perguntem como, né? Porque, assim, não sei hoje, não sei nem falar o CTN, qual é que é o primeiro artigo dele. Mas, né, fases da vida. E aí, eu comecei a advogar. E, obviamente, né, gente, não pensem assim, que quando você... E eu comecei a advogar não num escritório privado, não trabalhando, né, de carteira assinada, enfim. Eu comecei a advogar porque tinham outros colegas dividindo a sala, então o custo era baixo, né? E já tinha ali uma mesa e era o que eu precisava para começar realmente, né? E aí, o que surgia, né, mais da área civil, assim, ia aparecendo e eu ia fazendo. E eu acho que essa parte, Renata, ela é muito importante para que as pessoas sintam na prática, sabe, se a teoria e a prática daquela matéria, elas realmente casam, se é realmente legal. Porque, assim, eu, pelo menos, né, vi muitas pessoas, por exemplo, do direito penal, que amavam a teoria e foram olhar e atuar na prática e detestaram, né? Pois é, olha aí, ó, viu? Canteia sempre tem, né? Eu achava legal o direito penal, não amava, mas eu achava legal o direito penal na faculdade. Pois é. E aí, eu não sei vocês, tá, gente? Mas o meu maior medo, quando eu comecei a advogar, era de audiência. Tinha muito medo. Gente, eu acho que a audiência, assim, para o advogado é o show do cantor, né? É aquela coisa assim, é o teu momento, sabe? É o teu momento de performance. Claro, claro, claro. 23 anos de carreira. E o frio na barriga continua. Eu sou de uma época que a gente levava ficha pautada para fazer controle de processo, porque nem computador direito a gente não tinha, a gente datilografava a petição, né? Quando eu me formei, não tinha internet em 95, a internet estava começando, eram pouquíssimos lugares que tinham. E eu lembro da primeira audiência, e eu lembro da última que eu fiz, agora essa semana passada. É o mesmo terror. Para mim não mudou. É o mesmo frio na barriga. A gente, eu não sei, eu não quero falar por outras pessoas, mas para mim, a gente entra num estado de atenção, de cuidado, de evitar o erro, de fazer o que está ao seu alcance até um pouquinho além, como se fosse a primeira vez. E então isso te gera aquela borboleta no estômago, sabe? Para mim, 23 anos depois, a ansiedade da primeira audiência é a mesma da que eu fiz a semana passada. Que bom, Renata, que bom, porque é justamente isso que eu ia falar. É de dizer para o pessoal que está iniciando, para os colegas que estão iniciando, que, assim,
isso nunca vai passar. E que bom que não vai passar. Porque eu acho que é isso que nos move, né? Que coisa boa, né? Aquele momento, né, daquela ansiedade, daquelas borboletas na barriga, então, assim, eu acho que, assim, quando tu supera isso, fecha a porta do boteco, sabe? Fica anestesiado, não é? Você começa a fazer audiência em piloto automático. Exato. Você deixa de prestar atenção nos detalhezinhos, no esforço que você precisa para ter Você deixa de buscar a excelência se você se anestesia. Exatamente. Eu também acho. É como num relacionamento, né? Quando não tem mais aquele, né, aquele calor, aquelas borboletas no estômago, como a Cíntia falou mesmo. Exatamente. Então, assim, não tenham medo disso, porque isso faz parte e isso vai acompanhar vocês, provavelmente, durante toda a trajetória profissional de vocês, né? E tá tudo bem, né? E o que que faz? O que que faz a perfeição? A prática. E aí, naquele momento, né, que eu tava meio desesperada, gente, mas vai chegar um momento que vai chegar a minha primeira audiência, né? E depois tem a segunda fase, né, gente, que é a primeira sustentação oral, né? Pânico, terror e desespero, né? Mas calma, vamos lá. E aí surgiu a oportunidade, e aqui fica assim, ó, super dica para vocês, gente. Façam isso. Vão no fórum e perguntem se existe ficha ou lista, não sei como é que funciona aí em São Paulo, para advogado dativo, tá? Foi uma experiência para mim muito boa. Assim, foi a base de tudo. E pasmem, eu fiz as minhas audiências e eu fiz assim, ó, dezenas de audiência como advogada dativa em vara criminal. Eu tive certeza absoluta de que o crime não era para mim. Assim, sob todas as faces dele, não era para mim. Assim, a certeza absoluta. Mas aquela cancha, vou dizer para vocês assim, eu não sei vocês, tá, gurias, mas assim, eu tinha medo de errar o lugar na hora de sentar, na hora de entrar dentro da sala. Então, assim, e isso até hoje, às vezes, quer dizer, hoje não, né? Porque aqui ainda não, a gente tá com pouquíssimas audiências presenciais. A audiência que eu fiz crime, eu sentei no lugar da promotora. Ela pediu para levantar. Veja, gente. Então, assim, acontece. Exatamente. Eu acho que daqui a pouco o pessoal que curte trabalhista é uma área que tem um volume de audiência quase insano, né? E eu acho que daqui a pouco o pessoal do trabalhista ele é mais fica mais anestesiado com esses friozinhos na barriga, porque é uma coisa mais constante mesmo. Mas essa, então, é uma coisa que eu digo para vocês assim, busquem no fórum, né, a questão de vocês tentarem fazer essas audiências dativa, gente, não pelo dinheiro, tá? Porque o valor né, não, ninguém vai enriquecer fazendo audiência dativa. É pela experiência que isso vai te trazer, tá? E o retorno no sentido de tu te sentir mais segura para, nos teus casos, tu poder, né? Não, olha só, pelo menos eu já sei onde é que eu sento, eu já sei como é que funciona mais ou menos. Claro, né, gente? A forma de audiência de família é diferente da de criminal, mas é audiência, né? Tem um juiz, tem um promotor, né? Então, assim, é uma forma de tu te familiarizar com algo que tu nunca viu antes. Desculpa, Renata. Então, aqui em São Paulo, aqui em Santo André, nós temos a Defensoria Pública do Estado de São Paulo instalada desde 2012. Para as pessoas que se interessam, né, em fazer parte da Defensoria Pública, a OAB, ela tem um convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? Então, é feito todo final de ano é feito um pedido de cadastro, as pessoas preenchem um cadastro, escolhem área de atuação, e se aprovado o cadastro, as áreas de atuação, menos júri, infância e juventude, que tem que ter custos específicos, tá? Mas nas demais áreas, aí no outro ano já começa a atuar, receber nomeação. Olha só. Atuar na Defensoria Pública é um mega laboratório, porque chega no teu escritório uma realidade de vida que não é a tua.
tá? Chega no teu escritório, a dona Maria com aquela escadinha. Ah, eu quero pedir pensão alimentícia para os meus meninos. Tá, quem é o pai das crianças? O do José é o Antônio, do João é o Pedro, do Francisco é o João. São 3 ações. Então, é uma realidade, é um direito que, além de você aplicar tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, você faz uma nova faculdade de uso, de interação social. Você aprende uma realidade que não estava ali no banco da escola, né? Você vai conviver com pessoas que R$ 100 é o que tem para comer. Você vai conviver com pessoas que têm que se adequar ao sistema judiciário, porque não tem dinheiro para contratar um assistente técnico, não tem dinheiro para fazer um laudo psicológico particular para fomentar melhor a tese que você quer desenvolver. Então, isso tudo é muito rico, porque te auxilia muito, ele te lapida para você aprender a trabalhar com o que você tem. E aí, quando chega um cliente com uma estrutura melhor para você trabalhar, você já tem toda essa tarimba do pior do direito para você trabalhar. Entendeu? Quando eu digo pior do direito, eu não estou falando das pessoas. Eu estou falando da estrutura que se montou para as pessoas que não têm todo esse recurso para poder ser assistida pelo melhor do direito. Entendeu? Então, toda essa base que a Defensoria Pública te dá é uma pós-graduação. Você lidar com essas realidades diferentes do escritório particular é uma pós-graduação que você não vai achar em instituição de ensino nenhuma. Não adianta, né? A nossa profissão, né, Renata, ela tem que andar, e isso eu acho que assim, esse é o segundo ponto assim, que eu quero chegar, né? É justamente a questão da teoria alinhada à prática, né? A gente tem que ter e tem que buscar a prática, é claro que sim, né? E no início, de uma forma, eu vejo, né, que se tu puderes, e acho que é difícil a gente conseguir iniciar advogando na área que a gente quer, ou especificamente, ou exclusivamente na área que a gente quer, eu não consegui. Eu, durante alguns anos, atuei de forma bem generalista, assim, né? E daí teve algumas áreas que eu, assim, ó, eu digo, olha, nem me pagando muito, assim. Sabe, uma peneira, né? Não, por exemplo, criminal, não adianta, Cíntia, mas assim, ó, não vai. Trabalhista, também não, por nenhum dos lados. E assim, gente, e tá tudo bem, né? Imagina se todo mundo gostasse do rosa. O que seria do azul? Não dá. Então, assim, e é nessa prática, né, que tu consegue identificar aquilo que realmente te brilha o olho. Qual é que é a área? Porque vai ter, né? São universos completamente diferentes. E não tô falando aqui só de procedimento processual, né? Porque também são. Né? Não tem nada a ver, a gente tem um código de processo trabalhista, a gente tem um código de processo civil, a gente tem um código de processo penal. Então, assim, vocês vão ter que concordar comigo que ninguém é bom em tudo. Ninguém consegue ser bom atuando em todas as áreas do direito. Mas é necessário, num primeiro momento, para que vocês possam ganhar corpo, ganhar fôlego e poder, não, esta daqui é a área que eu quero. Esta daqui é a área que eu vou me especializar. E aí eu acho que vem uma segunda questão. A primeira especialização que eu fiz foi em direito e processo civil. Foi muito legal e tudo mais. Porque eu estava atuando nessa grande área, eu já sabia que as outras não me interessavam. Mas daí eu fui, né, sempre buscando sempre que vinha alguma coisa relacionada à família e sucessões, era aquilo que eu me motivava mais a estudar, que eu me motivava mais a querer aprender mais, né, que eu me preparava melhor, porque é natural da gente, né? E aí eu disse, vou fazer uma especialização em família e sucessões. E eu não sei vocês, mas quando a gente fala, né, eu, por exemplo, no meu escritório, eu atuo exclusivamente em família e sucessões, eu não atuo em outra área. E daí as pessoas escutam, né, então, assim, é super tranquilo, né, não tem, assim, nada que... Gente,
é assim, todos os dias surge alguma coisa nova. A gente tem um julgado novo em algum tribunal, no STJ, no STF. A gente tem projeto de lei sendo promulgado o tempo todo. A mudança de posicionamento doutrinário. E assim, nada como, né, a experiência prática para contar para vocês. Eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu hoje comigo, tá? Hoje. Eu marquei uma reunião com uma colega, eu tenho uma sócia, a Helena, e eu marquei uma reunião com uma colega relativa a um caso envolvendo inventário. A nossa cliente era companheira dessa pessoa que faleceu, e essa pessoa que faleceu foi uma tragédia familiar. A Covid, assim, ó, matou um em cada semana. Resumo da ópera, tá? Da família de pai, mãe e 4 filhos, sobrou 2 irmãs. Foi uma tragédia. Dentre eles, o companheiro, então, dessa nossa cliente. E aí, quando essa nossa cliente veio nos procurar, ela veio nos contar que ele já tinham aberto processo de inventário, abriram um processo de inventário cumulativo, já que, né, era o pai e os filhos, abriram dos pais e dos filhos que tinham falecido. E, na realidade, a herança do companheiro dela era, na verdade, a herança dos pais, que, se vocês lembrarem das aulas lá de sucessões, integram o patrimônio particular desta pessoa que faleceu. Beleza. Quando ela veio nos contar isso, ela disse a gente, bom, então tu vais, enquanto companheira, te habilitar no inventário, porque tu és meira nos bens comuns do casal e tu és herdeira nos bens particulares, ou seja, herança, tudo aquilo que era bem particular antes da união entra e ela vai participar enquanto herdeira. Na separação em vida, a herança não partilha. Apenas na morte é que ela vai entrar e ela vai participar como herdeira nesta herança. Ok, e a nossa cliente não queria, ela disse, olha só, eu não quero, sabe, foi uma tragédia, ele deixou uma filha pequena que não era minha e tudo mais. Tá, tudo bem, né, que, né, não quer, não quer. E aí aconteceu alguns contratempos e a colega nos procurou para saber de uma determinada situação. E aí quando nós começamos a reunião, ela não nos avisou, mas ela estava junto, na verdade, com uma das irmãs sobreviventes, que no caso ela é inventariante, inclusive. E aí a gente começou a falar, não, doutora, né? Porque a gente ainda não se habilitou no inventário, porque, na verdade, a nossa cliente não está se sentindo, não está querendo muito isso e tudo mais. E ela, não, doutora, ela não se habilitou no inventário, porque ela não é herdeira? Eu disse, não, doutora. Ela é herdeira, sim, ela é herdeira dos bens particulares dele. Não. E eu tentando, sabe, porque ela estava com o cliente dela, né? Gente, ela assim, ó, literalmente montou num porco, bateu o pé, me mandou revisar a matéria de sucessões, tá? Porque de jeito nenhum herança é partilhado. De jeito nenhum a companheira teria acesso à herança enquanto herdeira. E aí, gente, a gente vê uma coisa que, infelizmente, é muito comum. Especialmente, eu acho, na parte de sucessões. Eu não sei o que tu percebe, Renata, mas eu acho que mais ainda na parte de sucessões, as pessoas acham que, é um inventário, é super fácil, né? Honorários no mérito, vamos fazer, todo mundo quer... Gente, sucessões, para mim, é uma das matérias mais difíceis do direito em geral, assim. Acho que, assim... tributário também é uma coisa complexa, mas é algo extremamente complexo, extremamente complexo. E a colega realmente estava equivocada. E vocês pensem, ela passou aquela informação para a cliente dela e ela estava confiando piamente, tanto é que eu disse assim, tudo bem, né? Artigo 1829 do Código Civil, né? Lembra que o artigo 1790 foi julgado inconstitucional, né? Então, assim, aplica-se a sucessão do cônjuge no companheiro, né? Então, assim, gente, essa é uma coisa que vocês não podem nunca perder de vista.
nunca se pode parar de estudar enquanto advogado. Nunca. Porque se existe algo que é volátil, que é mutável, que é dinâmico, é o direito e são as relações entre as pessoas. Então não deixem... Desculpa, Renata. Não, desculpa, eu te interrompi. Pode falar, pode falar. Não, então, é exatamente, visão particular minha, o direito das sucessões, ele é muito técnico, né? Ele exige profissional com profissional para debater, para chegar num denominador comum, né? Agora, imagina o direito de família, a revolução que aconteceu nos últimos 10 anos. Né? A gente teve mudança de o que é considerado núcleo familiar, o que é considerado pessoa apta a receber alimento, a formar um núcleo familiar, quais são os tipos de família que existem, né? Então, se você não se atualiza, é bem complicado também, né? E porque o direito de família, ele é mais inerente ao dia a dia das pessoas do que a sucessão, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aleatório. As pessoas ainda confundem guarda compartilhada com o instituto de alternância de domicílio. Né? Que sequer está previsto no nosso Código Civil. Realmente. É modalidade de guarda. Então, assim, a gente... Há pouco tempo atrás, a gente ainda fazia separação judicial para depois pleitear o divórcio. Hoje em dia, nós conseguimos fazer um jump, né, dessa fase. Não que, no meu entendimento, eu acredito que a separação judicial não deixou de existir. Tá? Eu acredito que em certas ocasiões, em certas situações, ela pode sim ainda ser usada, se for favorecer a dinâmica do casal que precisa se valer desse instituto, tudo bem. Mas facilitou-se muito. A gente está falando de divórcio potestativo. Sim. Não é eu quero me divorciar, eu não vou falar mais com ninguém. Eu vou lá, eu vou no cartório, que eu vou. Sabe, Renata, vou contar para vocês uma fofoca aqui, então. Sabe que depois de muita briga, né? Modo de falar, né, gente? Mas depois de muito discutir, eu consegui fazer Conrado Coelhinho da Rosa mudar de posicionamento. Ele que era um defensor do divórcio liminar, né? Eu consegui depois de muito, né? Gente, eu não sei vocês, tá? Mas vejam bem, o casamento é o ato mais solene do direito civil. Te exige inúmeras formalidades, habilitação, proclames, e não sei mais. Vejam bem, tá? Vejam bem, é certo uma pessoa tomar conhecimento por uma cartinha de intimação que ela tá divorciada depois de todo o circo que precisa para casar? Não pode isso. Tá, esse é o argumento moral para mim, tá? Porque casamento não é união estável. Eu sou assim, ó, a bandeira levantada de que são coisas diferentes. Elas são equânimes, né? Mas não iguais. Não são iguais. E a gente precisa ter essa diferença, Renata, porque assim... Equidade, mas não igualdade. Exatamente. E os efeitos também não precisam ser necessariamente os mesmos, né? A gente tem uma situação que é, de fato, a gente não tem que imaginar que toda pessoa que se junta com alguém quer os mesmos efeitos. Eu não estou falando aqui, gente, de questão relacionada a não ter direito à partilha, não tem nada a ver com isso, tá? Eu estou falando, por exemplo, daqui a pouco a gente pensar lá no rol de herdeiros necessários, que no nosso Código Civil não consta o companheiro, consta o cônjuge. Será que a gente tem que necessariamente considerar que o companheiro também é? Porque daí o que acontece? A gente exclui a possibilidade de um casal que tem filhos anteriores, né? Queiram daqui a pouco excluir o seu companheiro, ambos, da herança, de participarem da herança. Hoje o nosso ordenamento não permite isso. Cadê o direito de família mínimo? Então, assim, me parece que às vezes naquela ânsia de querer proteger, há um certo atropelo. A gente precisa levar em consideração também aqui a autonomia privada. Mas ok, isso é outro papo.
Vou voltar, porque senão a gente vai viajar longe aqui. Então, assim, gente, façam de tudo. No início, eu uso capião. Gente, mas eu nem gostava de uso capião. Mas, assim, atua, vê como é que é a prática, sabe? É importante isso. Procurem no fórum a questão das audiências da ativa. Eu lembro que JEC era uma coisa que a audiência, ela tem, como ela é muito mais informal, ela te dá um pouco mais, né, tu fica, né, mais tranquila nas audiências do JEC, do Juizado Especial Cível, então daqui a pouco também é uma experiência que pode ser vivida para que vocês consigam ganhar essa corrida aí em relação à experiência com a audiência. E dentro da área do direito de família, né, a gente tem que lembrar que, além de todas as dificuldades, de todas as discussões aqui, que a gente já pautou algumas aqui, ela é uma área que tem uma interdisciplinariedade muito específica com a psicologia e com a questão do estudo social. A gente precisa pensar, gente, que nas relações de família, quando a gente está, por exemplo, atuando numa situação em que envolve guarda, alimentos, né, alienação parental, a gente não está sendo advogado do pai nem da mãe, não. A gente tem que ser advogado da criança. É a criança e o adolescente que precisam da gente. Não são os pais que precisam da gente, não. Então, assim, vocês precisam criar esse olhar interdisciplinar. Não é que o advogado precisa ser psicólogo, porque o advogado não é psicólogo. Mas eu já tive casos no meu escritório em que eu percebi na consulta que aquela pessoa mais precisava de um atendimento terapêutico naquele momento do que propriamente um advogado. E o papel de vocês nesse momento é olhar para essa pessoa e dizer assim, olha só, eu não vou te mandar proposta de honorários. A gente não vai nem começar a falar antes de tu iniciar um tratamento terapêutico. Terapia, que nem diz o Conrado, né, gente? Eu sou cria, né? Muito embora noiva, também sou cria de Conrado, de Cristiano. Então, assim, terapia devia ser tratamento, assim, em água corrente, né? Todo mundo deveria fazer. É o que eu falo, devia vir na encanada. Exatamente. Então, assim, vocês precisam ter essa noção e vocês precisam ter mais do que isso, essa sensibilidade enquanto advogados familiaristas, de olhar para o cliente de vocês e perceber que daqui a pouco, naquele momento, o mais importante não é a orientação jurídica, não é uma atuação no judiciário, e sim um tratamento terapêutico, para fortalecer aquela pessoa emocionalmente, porque a gente sabe o quanto os processos litigiosos eles demandam e te sugam emocionalmente. E embora a gente não seja parte, porque o nome não é à toa, né, gente? Quem está em parte não está inteiro. A gente tem que ser inteiro nessa história. Então, assim, a gente precisa ter sensibilidade para preparar o nosso cliente minimamente com condições emocionais. E aqui, de novo, né, Renata, a gente volta para aquela história. A gente sabe que não é todo cliente que tem capacidade para isso. Não é todo cliente que consegue fazer um tratamento terapêutico. Não é todo cliente, infelizmente. A gente sabe que aquele cliente que, com certeza, a Renata já bem apontou aqui, que tem condições de pagar um assistente técnico, é evidente que vai ter mais chance do que aquele que não pôde pagar. Não tem nenhuma dúvida disso. Então, mas a gente precisa lidar com aquelas situações, né? Então, assim, se a pessoa não tem naquele momento, vai ter que escolha fazer um tratamento terapêutico. Escolha fazer um tratamento terapêutico. Renata, por favor. Existe uma vertente do direito, inclusive ganhou até o prêmio Inovare, se eu não me engano, de 2014, chamada Práticas Colaborativas. A doutora conhece. Então, assim, o que propõe as práticas colaborativas? Eu, advogada, você, advogada, estamos fazendo um divórcio. Nós assinamos um termo de não beligerância, né? Então, nós nos valeremos de colaboradores para que nós, juntos, chegamos ao melhor deslinde do nosso processo. Então, por exemplo, para a nossa parte financeira, vamos exemplificar, vamos usar prática colaborativa para um divórcio. Para a nossa parte financeira em relação aos bens, às taxas e impostos que precisam ser recolhidos, nós nos valeremos de um contador.
para que nós possamos resolver os conflitos aparentes, subjacentes, que estão permeando esse divórcio e que estão atravancando, por exemplo, a maneira como nós vamos lidar com termo de convivência, prestação alimentícia, relação pós-casamento de pai e mãe, que eu acho que isso é um fator primordial de ser preservado, porque está ligado diretamente ao melhor interesse da criança. Preservar a civilidade de pai e mãe em relação parental, porque a gente precisa aprender desde o começo que uma coisa é conjugalidade, outra coisa é parentalidade, né? A gente tem que separar pai e mãe de marido e mulher. Então, como é que eu vou preservar isso? Eu vou preservar a relação parental que eu tenho com esse meu ex-companheiro, né? Então, nisso, a prática colaborativa vem porque, olha, o psicólogo, você pode passar por sessões de terapia para tentar chegar, não pode ser em conjunto, pode ser em separado. Então, voltando para aquilo que você estava falando, para aqueles que conseguem abarcar financeiramente a prática colaborativa, vem, assim, como se fosse uma evolução desse direito de escritório para você conseguir, primeiro que você se compromete com o teu colega que você não vai fazer ataques, né? Eu acho que só você não ser beligerante, né, num processo, você economiza uns 2, 3 anos de agravos, de recursos, de embargos, né? Tudo que é mais combinadinho fica melhor para todo mundo e o principal, repisando aquilo que você falou, que eu concordo plenamente, é preservação do melhor interesse da criança, né? Se a gente consegue não brigar, se a gente consegue não duelar, a gente começa a tirar a criança do guarda-roupa, que fica lá escondidinha, passa a outorgar a essa criança direitos, essa criança passa a ser sujeito de direito, né? Porque ela é ser humano sujeito de direito, né? Tudo bem representado? Tudo bem representado com assistência de, mas ela é um sujeito de direito, ela precisa de voz. Tanto que a gente já tem a lei que está em vigor da escuta qualificada dessa criança, né? Para ela não ser revitimizada, para ela não ser constrangida perante um pai e uma mãe que estão se degladiando. Então, eu acho assim, advogado tem que ter esse olho de que, olha, você não está bem aqui para decidir isso. Como você falou, você quer fazer o quê? Quer procurar um psicólogo? Vamos tentar uma prática colaborativa, que a gente tenta não brigar com o seu ex para preservar o filho de vocês, para a gente chegar a um acordo o mais rápido possível. Você quer ver uma outra coisa que não demanda? Aqui em Santo André a gente tinha. Agora, com essa pandemia, está meio parado, não dá mais. Uma coisa que vem até antes da prática colaborativa do psicólogo, mediação. Mediação. Põe esse pai, essa mãe para mediar, para decidirem juntos o que eles vão fazer. Porque eles vão continuar casados, só que de outra forma. O casamento, ele se extingue em direitos e deveres, ele se extingue na sua necessidade de você poder... o casamento se extingue para você poder reconstruir um outro núcleo familiar, mas você continua casada com essa pessoa. Porque você, querendo ou não, você vai ter que ter um vínculo parental com essa pessoa, você é um núcleo familiar daquela criança. Então, de qualquer forma, esse casamento está aí. Ele não está vigente com os direitos e deveres elencados naquele contrato, né, doutora? Que a gente passa por tanto perrengue para poder assinar o sim, eu aceito. Mas ele se amolda, ele se transforma, né? O casamento, ele muda de dinâmica, mas ele continua sendo um casamento, né? O que as pessoas precisam decidir é o que elas vão levar do divórcio para depois, né? Se é só a briga ou se é o protagonismo dessa criança que nasceu disso. E aí a importância, né, Renata, de nós, advogados, profissionais, sabermos conduzir essa situação, né? Eu tenho vezes que eu vejo, né, alguns colegas, assim, atuando de uma forma tão pessoal, assim, sabe? Sabe aquela coisa, assim, de tomar as dores, assim, do seu cliente?
eu brinco assim, né? Eu falo, gente, o chifre não é teu amigo, sabe? Não! Tu é a parte racional da história, sabe? Tu é a parte que precisa olhar para todos os ângulos porque tu tem essa visão. Aí é a sensibilidade do advogado familiarista de perceber que, em último caso, vale uma ação judicial. Nós temos as práticas colaborativas, nós temos as mediações, mas, doutora, a gente vai ouvir isso, né? É impossível. Não tem como falar, não tem como chegar no acordo. A Às vezes não mediação... tem mesmo, né, doutora? A gente sabe que às vezes não tem mesmo, Não né? tem, não tem, mas aí é que tá, Renata. De uma forma que não tem mesmo. Mas aí é que tá, A mediação, ela tem uma situação muito interessante, que o fim dela não é fazer um termo de entendimento. O fim da mediação é restabelecer diálogo, é restabelecer comunicação, é restabelecer algo que estava rompido. Então, assim, daqui a pouco, na mediação, vocês não vão conseguir ter um termo de entendimento sobre todas as questões, mas vai se iniciar uma possibilidade de diálogo para uma construção a curto, médio prazo. Então, assim, a gente precisa parar de pensar nessas questões imediatistas para o direito de família. Isso não se vale para o direito de família. Conciliação no SEJUSC, ali, de conciliação que a gente vê no JEC, em ações cíveis de cobrança, não existe. Não existe, isso não é mediação. Né? Mediação Eu não sei se a doutora conhece, o doutor Adolfo Braga Neto. Não. Ele é presidente do Conselho Administrativo do IMAB, Instituto Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Né? O doutor Adolfo, ele tem uma metáfora para mediação que, para mim, é maravilhosa. Para que serve a mediação? A mediação é o João, um muro e a Maria. O muro é o problema. O João está de um lado do muro, a Maria está do outro lado do muro e os dois não se enxergam. Os dois não se veem e não sabem o que vão fazer com esse muro, que é o problema que diz respeito aos dois. A mediação é tirar um deles de trás de dos lados do muro, colocar lado a lado, para os dois juntos olharem para o muro e falar, tá, o que a gente vai fazer com isso aqui? Vai derrubar, vai pintar, a gente vai colocar uma fileira de cerca elétrica, o que a gente vai fazer com isso? Porque a partir do momento que você tira o muro do meio dos dois, eles passam a se enxergar e passam a colaborar para aquele muro ser resolvido da melhor maneira para os dois. Né? Nesse ponto, eu acho essa metáfora do Dr. Adolfo genial. Genial. Porque as pessoas confundem muito mediação com conciliação. Né? E conciliação você geralmente usa para coisas de valor econômico. Eu quero fazer uma conciliação sobre a dívida que o João tem comigo. Né? Como é que vamos conciliar isso aqui, ó. Você pode pagar em 10 vezes, você pode. Eu te dou um desconto de 30%. Isso é conciliação. São aquelas relações que não são continuativas, né, Renata? Tu não vai manter uma relação. É óbvio que tu vai manter uma relação com a mãe do teu filho, ela não é mais a tua esposa, mas ela continua sendo a mãe do teu filho. Não é mesmo? A parentalidade é interna, as pessoas não enxergam isso. A relação de parentalidade com o cônjuge é eterna. E aqui eu acho que a gente realmente, para quem quer, assim, me achei o direito de família, é para mim. A gente precisa voltar o nosso olhar para essa criança, para esse adolescente, voltar a olhar para as questões em torno do direito, porque não é só o direito que resolve as questões envolvendo o direito de família. A gente tem um olhar voltado para a psicologia. Quando eu falei para vocês a questão da gente saber direcionar os nossos clientes a um tratamento terapêutico para reforçar a questão emocional, gente, isso vale para vocês também, tá? Isso vale para vocês também. Porque eu, não sei vocês, mas eu era muito esponja. Eu absorvia absolutamente tudo, tudo. Eu vou contar para vocês o meu primeiro caso, assim, punk do escritório, que era uma questão envolvendo um suposto abuso sexual do pai em relação à criança. E eu estava num dilema muito grande, se aquele abuso realmente havia acontecido. Sabe quando tu não tem alguma coisa nessa história que não sei, que não sabe?
E lembrando, né, gente, vocês não são obrigados a advogar para todos os casos que chegam no escritório de vocês, tá? Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu disse assim, infelizmente eu não tenho condições de mandar propostas de honorários, porque eu não sou obrigada, e ponto final. Porque se tu não concorda com o que é a pretensão daquela pessoa, a forma, tu não tem que advogar. Isso não vai te fazer bem. E nessa situação, foi uma coisa que mexeu tanto comigo, e foi aí que eu comecei a minha terapia. Eu produzi leite materno por causa daquela criança. Nossa. Eu tomei remédio para secar um leite que eu nunca deveria ter tido. Então, assim, percebam que o quanto a gente precisa se fortalecer para poder dar o amparo e para poder ser técnico o suficiente sem perder a sensibilidade. Porque a grande dificuldade na área do direito de família e também das sucessões é a gente poder trabalhar nesses dois campos, a gente ser racional, mas a gente continuar sendo sensível às situações. Né? A gente não está aqui falando de uma dívida, a gente está falando de relacionamentos que se romperam, a gente está falando de um interesse de uma criança, de um adolescente, a gente está falando de uma pessoa que já faleceu e que às vezes deixa inúmeras situações difíceis para trás. Então, assim, vocês precisam lembrar que o que vai definir vocês como um bom profissional dentro da área de vocês é a dedicação que vocês vão dar para isso. A advocacia não é só fazer petição. A advocacia não é só fazer audiência. E especialmente a advocacia familista, além de demandar a questão relacionada ao estudo, ela demanda que vocês tenham um olhar interdisciplinar, que vocês coloquem sempre, não importa a situação, envolve interesse de criança e adolescente, coloquem essa criança e esse adolescente num pedestal e sempre digam para o cliente de vocês, eu não sou teu advogado, eu sou advogado do teu filho, não importa não importa o lado, não importa. Tu pode ser a outra pessoa que vai responder uma ação de alimentos, mas tu tem que pensar e tem que fazer o melhor possível para aquela criança, para aquele adolescente. Então, é esse tipo de olhar e é esse tipo de postura que se espera de um profissional que atue com direito de família e sucessões. É esse olhar sensível, mas sempre com técnica. Vocês têm que saber o que vocês estão falando para os clientes de vocês. E para a gente finalizar, Isa, porque eu já estou vendo que eu passei, obviamente, do meu horário, eu quero dizer uma última coisa para vocês, gente. Se vocês não se valorizarem, ninguém, absolutamente ninguém, vai valorizar vocês. Eu não sei como é aí para vocês, Renata e Isa, mas aqui a gente tem uma briga muito grande com questão relacionada a pagamento de consulta. Gente, vocês têm que cobrar consulta. Vocês façam a seguinte conta, tá? São pelo menos 5 anos de graduação. Pelo menos 5 anos. Botem isso na calculadora, eu quero que vocês façam isso. Coloquem lá a mensalidade que vocês pagaram durante esses 5 anos de faculdade. Fiz uma especialização, fiz um curso, fui num congresso, comprei um livro. Coloquem na calculadora. Vocês realmente acham? Transporte, tudo. Todo o investimento. Alimentação. E as doutrinas não são baratas, não né? são baratas. Coloquem. Eu quero que vocês coloquem na calculadora de vocês. E vocês me digam se é justo vocês passarem 1 hora, 2 horas, prestando uma consultoria jurídica. Vocês não estão dando conselho, gente. Vocês não estão fazendo favor para ninguém. Vocês estão destinando 1 hora técnica do dia de vocês para prestar uma assessoria jurídica. O boleto de vocês, no início do mês, não vai perguntar se vocês cobraram ou não a consulta. Ele vai cobrar de vocês o valor igual. Então, assim, ó, se valorizem. Se valorizem. Se vocês não se valorizarem, vocês não vão, ninguém vai valorizar vocês. E começa pelo pagamento de consulta. Começa pelo pagamento de consulta. Então, assim, e não vou mentir para vocês, quando eu comecei a advogar, eu tinha muito medo de cobrar, muito medo. Era um dos piores momentos para mim. E tá tudo bem. A gente tem vergonha, né? A gente tem vergonha. É uma sensação tão esquisita. Ainda mais no começo de carreira, que a sua mãe chega assim, ai, filha, você não quer ver aquele processo da amiga da mãe? Ela tá tão perdida
perdidinha, coitada. Ajuda a amiga da mãe, por favor. Aí você vai lá. Hoje em dia, para essa galerinha que está começando, que já nasceu com o celular na mão, um cuidado que a gente precisa tomar muito grande é estabelecer limite de WhatsApp. Estabelecer, porque quando a pessoa vê, ela já deu a consulta por WhatsApp, por Messenger, por Direct. E assim, Renata, hoje é fácil. Todas as informações e faz uma bacia das almas, vamos colocar assim, com o honorário que mais cabe no bolso, e você não é contratado. E com o tempo, tenho por hábito de cobrar a consulta. Eu cobro consulta. E a gente tudo isso que você falou está corretíssimo. Eu pago consulta do médico, eu pago consulta do arquiteto, eu do pago dentista. consulta do psicólogo, eu pago consulta de qualquer profissional. Não. Olha só, esses dias deu problema no Junker. Junker é demonizado. Esses dias deu problema no Junker aqui de casa, gente. Junker, sabe? Junker de aquecer água. Liguei pro prestador de serviço. Ele falou para mim assim, dona Cíntia, R$100 eu cobro para ir ver o que aconteceu. Tudo bem. Gente, todo mundo cobra. Todo mundo. Vocês não estão entendendo isso, entendeu? Vocês precisam falar isso pro cliente de vocês. E com o passar do tempo, vocês vão entendendo que existem coisas que vocês podem fazer para vocês saírem daquela situação de maus lençóis. Por exemplo, eu não passo o preço de consulta durante consulta. Eu ouço toda a consulta, eu me reúno com a minha sócia e eu envio proposta de honorários por e-mail. Eu não passo consulta durante atendimento. A gente não pode fazer isso. Isso nos coloca numa situação realmente que não é legal, né? A pessoa tá ali, tá fragilizada, tá contando, tu acaba, né, te envolvendo com aquilo. Então, assim, finalizou... Ainda mais na área de família, né? Claro, até porque, assim, né, gente, não existe tabela, né? Existe uma ação de alimentos que pode ser muito simples, existe uma ação de alimentos que a pessoa é um super empresário, com sei lá quanto tempo que tu vai demorar para conseguir identificar o patrimônio que tem. Então, assim, existem ações e ações. Não é o tipo de ação que vai definir o valor de honorários. Então, com o tempo, façam isso. Ah, mas eu morro de medo de passar... Olha, o valor da consulta é passado depois, até 24 horas depois da consulta, a gente envia por e-mail. O WhatsApp, Renata, eu aboli. Nenhum cliente meu tem o meu WhatsApp. E sabe por quê? Porque não existe situação... E assim, gente, não existe mesmo, tá? Não existe situação que não possa esperar o horário comercial. Não existe. Porque se existir, se for uma situação envolvendo, por exemplo, uma violência doméstica, eu não atendo. Tem que ir numa delegacia, tem que buscar um profissional especializado. E outra coisa, não tenham vergonha de não saber a outra área. Eu já tive caso no escritório que daqui a pouco estava envolvendo um planejamento sucessório, em que daqui a pouco a holding seria uma melhor forma de prestar aquela consultoria, e me faltavam, eu não sabia explicar como é que funcionava. Eu marquei uma consulta com um advogado daquela área. Vocês estão com um caso no escritório de vocês em que vocês estão com dificuldade? Marquem, consultem com um colega de vocês especialista naquela área. É assim que as coisas funcionam. Não tenham medo de não saber. Medo vocês têm que ter de prestar uma informação equivocada, de prestar uma orientação equivocada. Errado, vergonha, não é não saber. Vergonha tu ficar batendo na tecla, dizer para o teu cliente que quer isso, não é. Exatamente. E tu não recorrer a alguém que daqui a pouco naquela área tenha muito mais domínio do que tu, que seja especialista, porque tu não é obrigado a saber de tudo. Então, assim, entendam que não tem como vocês serem bons em tudo. Não tem como, é humanamente impossível. Mesmo dentro de uma área, né, pequena, porque não é pequena, de direito de família, vocês nunca vão, sempre vai estar surgindo coisas novas. Vocês vão ter que estar sempre, né, se atualizando, sempre se mantendo atualizado. Vocês mantenham perto, vocês têm uma OAB aqui super atuante, que está sempre proporcionando cursos, né? Aproveitem isso, gente, é gratuito, sabe? As pessoas precisam realmente valorizar esses momentos, sabe? Porque toda troca, ela tem o seu valor. Sim. Então, assim, não precisa fazer... Cíntia, não tem como fazer uma aposta. Tá tudo bem.
Não tem que fazer uma pós, né? Tu pode, daqui a pouco, comprar um livro, não tem como comprar um livro, vai na biblioteca da tua faculdade. Curso de extensão, curso de especialização. Exatamente. Então, o mais difícil tu já fez, que foi terminar a graduação. Tu é um advogado, uma advogada já. Então, busquem sempre se aprimorar, porque, assim, é isso que vai definir o advogado que vocês são. E não esqueçam, vocês precisam se valorizar. Gente, assim, ó, eu vou dizer para vocês, quando eu escuto algum colega que fala que não cobra consulta, assim, na área de família e sucessões, mais, porque existem algumas áreas que a gente sabe que, né, trabalhista, por exemplo, é uma coisa que é mais difícil, a pessoa, né, enfim. Mas, assim, eu vou dizer para vocês, assim, eu não consigo imaginar eu ficar 1 hora, às vezes mais de 1 hora, ouvindo um cliente, prestando toda a assessoria para aquele cliente, e que muitas vezes a gente sabe, tu fez a consulta e não necessariamente tu vai fechar o contrato. Daí tu fica, então, 1, 2 horas investindo o teu tempo, todo o teu tempo de estudo, para aquela pessoa saber o que tem que fazer e contratar um outro advogado para fazer. Exatamente. É justo? Não! Então, Mas assim... eu acredito que quando... Posicionamento meu, tá? Todo cliente que chega no escritório para participar de uma consulta, ele já chega lá sabendo que a consulta é cobrada e que o valor é tal. Tá? Ele não chega lá para fazer uma consulta comigo sem saber o quanto que ele vai pagar. Tá? Dependendo dos casos, porque como a doutora disse, cada caso é um caso, eu até faço, se houver um fechamento de contrato, quando eu mando a minuta de contrato de honorários para aprovação, eu posso até colocar um abatimento do valor dessa consulta nos meus honorários. Mas o cliente que vai se consultar comigo sabe que a consulta é cobrada e que o valor é X, porque daí eu dou a liberdade dele chegar para mim e falar, não, eu não tenho condições de pagar, eu não vou tomar seu tempo, eu vou procurar alguém que não me cobre a consulta. Já aconteceu várias vezes. E aí a gente tem, né, Renata, Defensoria Pública, né? Isso, exatamente, é o que a gente faz no escritório. Vezes de me procurarem por WhatsApp, mas o meu problema é rapidinho, olha, eu não faço consultoria por WhatsApp. O seu problema é um problema complexo, demanda análise de documentos, demanda um olhar olho no olho para a gente saber o que está acontecendo realmente. Então, eu sugiro para você que a gente marque um horário, um agendamento de consulta. Só que eu já te aviso previamente que a minha consulta é paga e o valor é X. E outra, né, Renata, essa questão... Eu fiz, acho que faz uns 15 dias, uma consulta de um senhor que está em Pittsburgh. Ele ligou para mim, ele está com um problema de visitas, né? A mulher fugiu de Pittsburgh e veio para cá. Visita não, Renata, você é familiarista. Regime de visita é quando você começou a advogar, mulher. E ele está com problema de estabelecer um regime de convivência porque a mulher decidiu que não queria mais manter o relacionamento conjugal, colocou as crianças no avião e veio para cá. Então, ele me chamou por WhatsApp, ele perguntou se ele poderia conversar comigo, se eu cobrava consulta. Eu disse, posso conversar com você, a gente agenda uma videoconferência, só que o valor da minha consulta é X. Perfeito, qual é a sua conta? Você faz como para fazer o pagamento? Simples assim. Exatamente. Mas eu acho importante essa transparência. Você falou que o WhatsApp... Eu tenho 2 cláusulas no meu contrato de honorários que regulamentam o uso de WhatsApp, período que eu respondo o WhatsApp e o excesso do uso de WhatsApp tem as tarifas discriminadas lá. Perfeito. É uma forma... Porque, assim, mexeu no bolso, a galera... Parece que a noção, ela nasce com tarifa, né? Falou que vai... Eu sou uma pessoa muito tecnológica, então o que eu posso incorporar... Eu sou aquela advogada que me formei há 25 anos atrás, 26 anos atrás, e eu sonhava que um dia os processos seriam todos digitais. Aê, quase já consegui. Talvez eu me aposente antes. Eu ainda tenho processos físicos, 25 anos depois. E
12 anos depois da instituição do processo digital aqui em Santo André. Eu ainda tenho processos de papel. Eu também. Né? Mas eu sonhava que um dia eu ia sentar ao computador e eu ia ver os meus processos todos bonitinhos lá, de capa a capa. Você precisa fazer carga, carregar mala de processo. Então, assim, eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta muito válida, tanto que o tribunal aqui em São Paulo, ele já está até reconhecendo citação, intimação por WhatsApp, né? Então, se o tribunal, que é quem determina, mais ou menos, entre aspas, todavia, os parâmetros com o qual eu devo me deslocar nesse universo do Poder Judiciário, e ele usa dessa ferramenta, eu também posso usar tomadas devidas precauções. Mas, assim, tudo que é combinado não ser caro. Coloca no contrato de honorários. O uso do WhatsApp se estará nas seguintes circunstâncias, nos seguintes horários. Mensagens de WhatsApp atendidas fora dos horários contratados pelas partes serão tarifadas assim, 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 assim. Perfeito, perfeito. Eu acho que, assim, para mim, não funcionou. Eu realmente aboli o uso do WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp do escritório, a secretária faz essa... Para mim não funcionou. Mas eu acho que isso que tu falou, Renata, é excelente. Porque, assim, o grande problema é o sugar, entendeu? Porque as pessoas, elas perdem completamente a noção. Aconteceu assim, ó, ela levou ele para cortar o cabelo e eu não queria. Doutora, o que eu faço? 10 horas da noite de uma sexta-feira. Gente, vocês entendem? Doutora, são 20 horas e 2 minutos. Ela tinha que ter trazido meu filho às 20 horas. Exato, sabe? Então, assim... Foto do contrato de honorários. E pergunto, quer continuar? Mas a tua solução é uma solução muito inteligente. Se tu vai ter essa abertura... 8 horas do domingo, de acordo com a cláusula tal do contrato de honorários que você assinou. Quer continuar com o conversa? Estou à disposição. É isso aí. Mas assim, Renata, acho que tu matou, assim. Não, o que não é... O que nos detalhe não é... que está começando, que eu não instituí esse sistema de trabalho. Eu peguei a minha OAB, minha primeira audiência é de abril de... Eu me formei em 1995, mas como eu tinha passado no concurso para estagiária da Procuradoria-Geral do Estado, e o meu concurso me deixava... ele era vigente até julho de 97, ele era incompatível com a OAB que eu consegui no final de 95. Então, eu deixei minha OAB em suspenso e continuei frequentando a Procuradoria-Geral do Estado. Tá? Até julho de 97, eu estendi o meu estágio na Procuradoria-Geral do Estado. Porque o meu plano era prestar concurso, Ministério Público e tal, e lá eu tinha meio período que eu tinha muita gente inteligente, afiada no direito, que podia me tirar muitas dúvidas, e me dava uma graninha também para ficar em casa, estudando e tudo mais. Então, eu só peguei minha OAB em abril de 98. Eu pedi ela em agosto de 97, peguei ela em abril de 98. E foi em 98, em abril de 98, minha primeira audiência. Não foi aí que eu instituí esse método de trabalho. Porque eu vim de uma... Eu entrei na faculdade muito jovem, eu tinha 17 anos. Eu saí da faculdade com 22 anos recém-completados. Eu fiz 22 anos em outubro e me formei em dezembro. Né? E eu fiz os 4 anos de estágio que eu fiz durante a faculdade, eu fiz em área pública. Eu fiz 2 anos no Ministério Público e fiz 2 anos na Procuradoria-Geral do Estado. Eu saí, fiquei 1 ano, fiquei até meados de 97 na Procuradoria-Geral do Estado. E decidi começar a advogar em abril e eu não sabia que tinha que recolher guia. Porque eu nunca tinha feito um único dia de estágio no escritório de advocacia. Então, o que eu quero dizer é que esse sistema que eu montei de contrato de honorários, cláusula tarifa eu coloco prazo para responder e-mail no meu contrato de honorários de hoje. Tá? Mas não foi em 98 que eu criei esse sistema. É uma coisa que você vai apanhando. A gente vai aprimorando, né?
você vai aprimorando para você ter um melhor rendimento do seu serviço, para você ter uma melhor prestação de serviço para você dar para o teu cliente, né? Eu não instituí esse contrato de honorários que eu tenho, ele é X-Men, ele é mutante. É isso. Ele é mutante. O primeiro, se você pegar o meu primeiro contrato de honorários e pegar esse que eu uso hoje em dia aqui no escritório, eu olho para aquele e falo, como é que você assinava isso? Mas a mesma coisa são petições, né? E que bom, né, gente? Exatamente. Bom, que bom. E faz. Na verdade, a intenção aqui, né, é a gente mostrar um pouco de que tem alguns sofrimentos que a gente passou e que daqui a pouco não precisam ser passados por vocês, né? Então, assim, escutem e levem isso, e claro, né, se adaptem a isso, mas existem coisas que a gente realmente precisa sentir na pele, mas outras nem tanto, né? Então, assim, acho que agora... Faz parte do caminho, mas se você tem uma mão que te ajuda a te apoiar, fica mais fácil. Claro, claro que E sim. nesses momentos que a OAB é importante, né? Porque Exatamente. muitas vezes o jovem advogado não tem advogado na família. Do direito, ele tinha que começar a se familiarizar com a casa dele desde o primeiro semestre do curso de graduação. É verdade. Né? Como funciona a OAB, quais são as palestras que eu posso assistir. A nossa comissão de família, quando a gente fazia eventos presenciais, a gente ia nas faculdades convidar os graduandos, venham assistir a nossa palestra. A casa é de vocês. Venham assistir. É um tema legal. E aí depois a gente fez assim, a gente conversa com a coordenadora, conta ponto extra. Contra horas, né? Mas é importante você ter esse contato, porque a casa é deles. Eu estou na casa, vai saber, mas daqui 5, 6 anos, não sei. Eu já tenho 25, 23 anos de estrada. Chega uma hora que a carcaça afunda, né? Não, mas ainda fala. A OAB é deles, é feita para eles. O último, vou contar uma historinha, tá, Alicia? Tá bom. O último evento presencial que eu fui na casa foi a instalação da comissão da ISA, que a gente não tinha a comissão de direito da moda. E o oxigênio que a Isa trouxe para casa, ela parece uma maquininha de fazer evento. Ela trouxe uma luz, tinha colega que nem sabia que existia direito da moda, achava que era para ensinar a gente a se vestir melhor. Que às vezes precisa, né? Oi? Que às vezes tem advogado que precisa, né? Mas... A liberdade de expressão através da roupa. É. Né? Embora a gente então, esteja engessada. Ela veio e ela trouxe um oxigênio para casa. Ela veio com essa juventude dela, ela virou uma máquina de fazer live. Ela trouxe uma luz assim que hoje em dia poucas pessoas perguntam, mas direito da moda? Ela deixou claro para que serve, como que funciona. Né? Que é um campo de trabalho totalmente viável, super interessante. Quando eu estudei, eu não tinha isso. O máximo que eu vi foi no direito das obrigações, que a gente vai tratar um pouco de direito autoral. Né? Eu venho de uma época que você tinha que ser... nos meus bancos de faculdade, você tinha que esperar 1 ano se você tivesse separação judicial, ou 2 anos se você não tivesse, para poder pedir o divórcio. Mudou muito, né? Mudou muito. A gente falava... Eu fiz a de indenização por serviços prestados. Você sabe o que é isso? Cruzou aqui as direito duas. De família? Cruzou aqui as duas falas, eu não ouvi. Dentro do direito de família, você sabe o que é a ação de indenização por serviço prestado? Sim, cara, dentro da lógica do... Eu fiz! Que eu tive estrada, entendeu? Então, assim, a gente precisa desse oxigênio. A gente precisa trazer essa garotada para dentro da casa. Isso aí.
A ESA, a gente tem... A Isabela conhece tanto quanto eu. A nossa ESA aqui em Santo André, ela tem cursos extremamente capacitantes e extremamente referência no estado, a nossa ESA aqui. Eles Que são legal. acessíveis. Eu não tenho... E tem a pós de Direito de Família, Sucessões e Diversidade, né, Rê, aqui. Olha que bacana. Tem pós de Direito Civil e Processo Civil. Agora vai ter... Eu posso estar falando besteira, tá? Mas parece que vai ter alguma coisa na área de previdenciária. Sim. E fora isso, existem cursos de extensão, existem cursos de pequena duração, de 2, 3 dias, sabe? A gente trouxe, eu não sei se a doutora conhece o doutor Carlos Eduardo Andrade Maia. Sabe quando tu lembra do nome, mas não associa Ele a é um imagem? familiarista muito famoso aqui na região da Grande São Paulo. A gente fez um curso de 2 semanas de holding familiar. A gente trouxe o Maia o ano passado para falar de herança digital. A Cíntia também, isso que eu ia falar. Para o jovem advogado que quer atuar na área de família, é assim, se você quer dar um match de direito digital com direito de família, né, Cíntia? Assim, é a área da Cíntia. Se eu não me engano, sua dissertação de mestrado, né? Eu tô assim, gente, pensa, sabe, mulher assim com 9 meses de gestação, assim, que tá com as costas assim. Eu tô assim com a minha dissertação, ela tá assim, ó, tô para parir ela nos próximos dias. Que maravilha. Assim, vocês pensem, inclusive, já era para eu ter parido. Eu tô, tipo assim, em gestação de burro, sabe? Que passou já não sei lá eu quantos meses já de gestação. Mas, e é sobre a herança digital. A herança digital é minha menina dos olhos, assim, né? Então, assim... É um tema fascinante, porque todo mundo tem WhatsApp. Todo mundo não generalizemos. Mas a maioria da população tem WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, né? E canais que monetizam isso, né? Instagrams que são forma de prestação de serviço, forma de comércio. E como é que a gente faz o inventário disso? Como é que se herda isso, né? Exatamente. Moedas, muito pano pra manga, né? Livros digitais, jogos, músicas. Como é que se A gente precisa trazer um dia a Cíntia para falar sobre isso presencialmente. Cíntia, quando você vier para São Paulo, você vem... Nossa, marcar um evento presencial para você conhecer a nossa casa e fazer um evento sobre herança digital, que eu acho que vai ser demais. Eu vou fácil. É o que vai nos restar, né? Os cartões estão morrendo, cédula de dinheiro praticamente não mais circula, né? Não existe mais álbum de foto, coleção de DVD, tudo isso está no cloud computing, né? Exatamente. Ô, Isa, quando é transmissível, quando é direito de uso, não é mesmo? Porque às vezes você assina um contrato que você acha que você está adquirindo a propriedade daquele jogo, mas na verdade você está adquirindo o direito de uso dele, né? Enquanto vivo você for, você pode usar o jogo que você comprou, mas você não vai poder legar. Exatamente. Isa, eu vi aqui que a Franciele mandou uma mensagem no bate-papo. Não sei se eu posso responder ela. Pode sim. Quer que eu leia a pergunta? Pode. Responde. Cíntia, poderia comentar como iniciar uma sociedade advocatícia, questão de currículos ou algo assim, sem conhecer muitas pessoas da área, acredito que ela... Isso. Fran, vou te dizer uma coisa assim, ó, cara de pau. Esse é o segredo. E cara de pau no sentido assim, definiu qual é a tua área. Eu quero atuar nessa área, eu quero atuar em escritórios desse ramo. É enviar currículo, é daqui a pouco saber, né? Tem vários, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, tem vários advogados que estão sempre em congresso, sempre dando aula em algum curso. Vai atrás dessas pessoas que tu tem, que tu admira e que tu quer trabalhar junto, te mostra para elas,
Daqui a pouco vale também te oferecer, olha, né, daqui a pouco se não está com vaga, mas daqui a pouco será que eu posso fazer, né, aqueles, como é que se chama? Um estágio não remunerado, né, dentro do escritório, porque eu quero aprender, né? Eu acho que assim, a cara de pau casada com a proatividade, ela dá bom. E não tem como não dar bom. Então, assim, vai atrás, né? Ó, meu sonho é trabalhar daqui a pouco naquele escritório, né? Normalmente aquelas pessoas, né, ou dão aula em algum lugar, ou palestram em algum lugar, ou, né, vai atrás disso, né? Mandou o currículo, não teve resposta, não desiste na primeira oportunidade, né? Então, te mostra para aquele escritório, chega lá um dia, vai lá, fala com a secretária e diz, olha, né, mandei um currículo, vou deixar aqui de novo, se vocês estiverem precisando, se tiverem interesse, daqui a pouco no estágio não remunerado, eu estou aceitando. Então, assim, é a cara de pau que domina o negócio. Né? E outra, advogado que é advogado tem que ter cara de pau, né? É a alma mater da advocacia, né? Oi? A iniciativa é a alma mater. Com certeza, com certeza. E é difícil isso, né? A gente sabe que não é. Eu vou dizer para vocês, eu tinha muita vergonha, assim, muita vergonha mesmo, assim, sabe? Vergonha de ir no fórum, vergonha de chegar no balcão e não saber dizer, tipo assim, tá, mas, né, como é que eu faço esse... E tu tem que ir vencendo, tu vai, né? Todo dia é um aprendizado, todo dia é uma forma, e tu tem que vencer isso, tu tem que ir, porque a advocacia é isso, né? Tu tem que botar a cara a tapa, é um cara a tapa todo dia, né? Então, não dá para ficar, né, atrás da cortina, tem que realmente aparecer e ir lá e, ó, vim deixar meu currículo, não teve resposta, fica ligada em chance de daqui a pouco abrir vaga, né? Hoje a gente sabe que os escritórios, muitos aí tem Instagram, né? Então é assim, arma uma estratégia. Exatamente. E seja vista, assim. Não tem como dar errado. Gente. Mas eu acho, a gente se passou um pouquinho, né, Isa? Porque eu vou pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa porque fica a Fernanda da OAB, ela fica junto com a gente, porque ela está transmitida pelo Facebook. E ela não pode ir embora enquanto a gente não encerra. Então, gente, pedir desculpa. Desculpa para vocês. Imagina. Eu acho que assim, eu não acho, eu tenho certeza, a gente trazer a Cíntia para cá. Eu quero trazer também, quando eu tiver os eventos presenciais aqui na casa, a Cíntia sabe que as portas daqui da OAB de Santo André estão abertas para ela, o Digital Rights também, as portas abertas, quando a gente fizer os nossos summits de final de semana, Cíntia, mais do que convidada, você, o Conrado, porque... eu conheci a Cíntia porque eu tive aula com o noivo dela no cursinho. E aí eu comecei a segui-lo e ele postava a Cíntia. Aí eu virei super fã da Cíntia virtualmente. Só conheço virtualmente. E foi uma honra recebê-la aqui na nossa casa. Assim, mais uma vez, assim, realmente uma honra contar com mais uma exposição sua, viu, Cíntia? Muito obrigada. Obrigada, doutora Renata, por ter abrilhantado a exposição. Obrigada do convite, foi uma delícia. Eu só sou excedida, eu falo demais. Advogado que não fala demais não é advogado. Não é italiano, nem italiano, né? Isso mesmo. Então, assim, juntou advogado italiano, daí ferrou tudo, né, gente? Não tem como, coitada da coitada. Minha mãe conta que eu comecei a falar direitinho, que a minha mãe fala que eu nunca falei errado com nem bebezinho, tipo, me dá até, eu sempre falei direitinho. Minha mãe disse que eu comecei a falar com 11 para 12 meses. Meu Deus, gente! E não parei mais. Ai, gente, deixa eu mandar na fila da altura meia vez, mas na da boca 2 milhões de vezes. Sim, tchau a Marina aqui falando que é só fã virtual também. A Marina é outra maravilhosa. A Marina recém tirou a OAB dela, maravilhosa. Ai, também. Que querida. Ela começou pesquisando também herança digital e me pedindo material. E aqui reitero, gente, quem precisar, quem gostar da temática da herança digital, que é aí a minha pesquisa principal, eu sou super, assim, parceira de divulgar o material. Me peçam lá no meu Instagram, @CintiaBurilli, eu envio por e-mail.
né? Então, assim, contem comigo, acho que a gente tem que se ajudar, né? Realmente assim, nos unir enquanto classe. Eu acho que a gente tem, infelizmente, né, uma desunião ainda muito grande entre a advocacia. Eu fico muito feliz da gente poder estar aqui hoje, da gente poder reforçar isso. A gente precisa se unir enquanto classe, a gente precisa se ajudar, a gente não precisa se ver enquanto concorrente, tem cliente para todo mundo, Sim. né? Então, assim... Todo mundo tem problema, então tem realmente... Não, a gente, advogado é uma pessoa que nunca fica sem, entendeu? É. Ó, Principalmente na área de família, né? É o que eu Fran falo, advogado da área de família nunca fica sem. não fica. A Fran também me pedia material de Sherrington, eu mandei para ela material de Sherrington. Então, assim, gente, muito obrigada. Desculpa mais uma vez, é a Fernanda, né, o nome Desculpa, Fernanda, Desculpa, Desculpa, a gente realmente se passou, mas aceito o convite para presencialmente a gente poder se encontrar. E espero aí ter... tanta coisa, a gente começa a falar. Espero que o pessoal tenha conseguido aproveitar alguma coisa. Continuo à disposição de vocês. Renata, foi um prazer te conhecer. Isa, conta comigo, tá? Tamo junto. Um beijo, boa noite para vocês e boa sorte aí aos novos advogados, aos jovens advogados. Sucesso para vocês, tá bom, gente? Beijo grande. Boa noite, gente. Obrigada.